Oi pessoal, aqui é a Isa da Resenhei e hoje eu trouxe a resenha de Doce Lar da Chili Cole. Esse livro aqui é o primeiro livro de uma série que chama a série Switch. Essa foi minha primeira leitura de Chili Cole, eu nunca tinha lido nenhum outro livro dela, mas eu tinha ouvido falar muito daquele livro Mil Beijos de Garoto, que é dessa autora. Eu vi bastante pelo Booktube, as meninas sempre colocam em listas e tudo mais. Mas o que acontece? Elas sempre falam que o epílogo meio que acaba com o livro, sabe? O epílogo meio que destrói eu não sei o que, porque, enfim, eu não li. Exatamente por esse motivo eu não quis ler. Mas aí quando eu vi a sinopse desse Doce Lar, eu achei que seria um pouco interessante, como é o início de uma nova série, e resolvi arriscar. Então nesse livro aqui a gente vai começar lá na Inglaterra, quando a nossa personagem principal era pequena, ela tinha 6 anos. Então lá que a gente conhece a Molly de 6 anos, que mora com o pai e com a avó. E nessa época o pai dela tá sofrendo um pouco de depressão porque a mãe dela morreu, assim, muitos anos atrás, morreu quando ela deu à luz a Molly. Só que o pai nunca superou e isso se juntando a problemas financeiros, o pai dela acaba cometendo suicídio, que no momento ela não entende como suicídio, obviamente, né, porque ela é uma criança de 6 anos, mas já dá pra passar essa informação pra gente, pra nós leitores. Então a Molly perde o pai dela, o qual ela era super apegada, e ela fica morando com a avó, na casa onde elas já moravam, só que a avó é muito mais velha, né? Então o que acontece? É que a gente tem um gap de vários anos e agora nós estamos nos Estados Unidos. E aí atualmente a Molly já tá com seus 20 anos, ela fez uma graduação lá em Oxford, na Inglaterra mesmo, mas agora ela tá fazendo o mestrado dela na Universidade do Alabama. E nessa universidade ela também trabalha como assistente de classe de uma professora que ela conheceu lá em Oxford. E sempre foi meio que um porto seguro pra ela, porque, como eu disse, a avó dela já estava mais idosa, assim, quando ela era pequena, então a avó dela morreu quando ela tinha lá seus 14, 16 anos, eu não me lembro. Então a Molly ficou sempre muito sozinha, e aí ela aproveitou essa vaga e essa oportunidade de mestrado e veio para os Estados Unidos com essa professora dela. Um belo dia ela está andando, assim, no corredor da universidade, e ela não se encaixa muito naquele local, ela não tem uma beleza tão comum, uma beleza tão óbvia quanto as meninas que circulam nessa universidade, então por isso ela sofre, tipo, bastante bullying. E tem uma menina especial que é a Shelley, que vai ser a nossa vilã na história. A Molly tá pegando uns papéis pra levar pra sala, e a Shelley vai lá e tromba com ela, e a Molly derruba um monte de papel no chão. E aí a gente vai conhecer o nosso protagonista, o nosso mocinho, que é o Rome. Só um PS, essa história tem um quê de Romeo e Julieta, porque a Molly, o nome inteiro dela é Molly Juliet, que seria Julieta em português, e o sobrenome dela é Shakespeare. E o Rome é um apelido de Romeo, que é Romeu, em inglês. Então tem essas coisas, semelhanças a Romeo e Julieta, que eles abordam bastante até no livro, mas a história em si não tem nada a ver com a obra de Shakespeare. E aí o Rome, vendo ela no chão, tentando pegar os papéis, vendo uma menina desconhecida e tudo mais, ele vai ajudar ela. Só que o Rome é aquele típico cara bad boy, babacão, ele joga no time de futebol americano, ele é o quarterback, então tipo, a posição mais importante do time, ele tem mulheres aos seus pés, ele sempre fica com, tipo, nunca repete as mulheres, ele fica cada vez com uma, ele nunca namorou e tudo mais, enfim. E aquela Shelley, que é a nossa vilã, tem uma paixão por ele e tudo mais, eles são meio que prometidos desde criança, porque as famílias são ricas e tem negócios em conjunto. Então é uma loucura. Mas, por alguma razão, ele se sente atraído pela Molly, vai ajudar ela com a papelada e tudo mais. E aí a Molly percebe que ele vai estar na mesma sala dela de filosofia, que é a mesma sala que ela ajuda também como assistente. Então eles já começam meio que se olhar, tem um pouquinho de conversa, mas nada demais. Até que um dia, uma noite, em que a Molly está na casa de fraternidade que ela está tentando entrar, que por acaso é a casa que a Shelley é meio que a chefe de lá, a Shelley provoca com uma brincadeira em que, tipo, elas têm que ficar vendadas e um cara vai beijar elas e elas vão ter que descobrir o que o cara comeu. Tipo, que coisa idiota, né? Mas enfim. E aí, nesse momento em que a Molly está vendada, um outro cara ia beijar ela, mas aí quando o Rome vê que outro cara ia beijar ela, ele vai lá e ele mesmo que beija a menina. E a partir desse momento, meus amigos, eles se apaixonam. É meio que um insta-love pós-beijo, entendeu? Eles se beijaram e se apaixonaram loucamente um pelo outro, deixando a Shelley puta da vida e deixando, tipo, muita gente brava. Porque o que acontece? O Rome é rico e, como eu disse, ele era prometido com a Shelley, né, pra casar com ela e tudo mais, pra unir as fortunas da família. Só que ele tem uns pais, gente, que juro por Deus, olha, tá pra nascer personagem mais filho da puta do que o pai e a mãe do Rome.
e eles não aceitam de jeito nenhum que ele não se case com a Shelley. Então eles vão fazer da vida da Molly e do Rome um inferno. Porque aí, obviamente, né, depois desse beijo arrebatador, eles vão ter um relacionamento. E assim, gente, é uma coisa de louco. Porque eles fazem realmente um inferno na vida dos dois. E aí, então, o que acontece? No começo do livro, eu tava gostando muito da história. Até que o relacionamento do Rome com a Molly começou a me irritar num grau, gente, que vocês não estão entendendo. Porque assim, eu leio muitos young adults, então eu tô acostumada com o personagem masculino ser um pouco super protetor demais, talvez, um pouco controlador, essa é a palavra. Ser um pouco controlador, mas normalmente no sentido mais de proteção. E aí é uma coisa até que ok, até que normal. Mas o Rome, pra mim, ele meio que excede o limite da normalidade, sabe? Então, assim, ele é extremamente controlador, extremamente machista, manda e desmanda. E a Molly, ela é a personagem mais sem personalidade que eu já li na minha vida. Porque ela obedece e fala assim, senhor, querido, e ama. E não uma pegada tipo 50 tons de cinza, sabe? Que tipo, ela é subordinada e tal, mas gosta, mas tem opinião, porque a Anastasia também tem opinião. Mas não, a Molly simplesmente é um capachinho do Rome, então isso me irritava profundamente. Eu tenho a plena consciência de que foi mostrado porque o Rome é assim, porque assim, os pais dele são, olha, terríveis, pessoas que não deveriam ter filho nunca nessa vida, mas mesmo assim me irritava. E a coisa que mais me irritava, na realidade, era isso também, mas uma coisa que mais me irritava é o fato dele querer transar a todo momento. Tipo assim, a menina tá chateada, ele vai lá e quer transar com ela, tá tentando transar com ela. A menina tá chorando, ele vai lá e tenta transar com ela. Então assim, ele não tem momentos, ele não sabe, tipo assim, dividir momentos pra uma coisa ou outra. Então ele sempre pensa naquilo e aí fica uma coisa muito irritante pra quem tá lendo. E aí o que deveria ser uma cena de sedução, uma cena mais assim, legal de ler, não. Fica uma coisa mecânica, uma coisa, tá bom, vamos pular essa parte porque está um saco. Então isso eu fiquei um pouco chateada. E aí, lá pra metade do livro, acho que mais pra metade do livro, tem um acontecimento que eu não esperava, que eu até curti o plot, que eu não sei se foi muito bem abordado, assim, mas eu já tava com tanto bode com tanta raiva desse relacionamento, que eu achei que é um relacionamento nada a ver, um relacionamento, tipo assim, romantizando. Dessa vez, realmente, eu achei que romantizaram meio que um relacionamento um pouco abusivo ali, e me incomodou muito. E assim, fez com que eu não gostasse do livro, fez com que, tipo assim, eu não pensasse que esse livro deveria ter continuação, que essa série deveria ter continuação. Eu mesma, sinceramente, eu não recomendo você ler esse livro. É muito difícil eu chegar, sentar aqui e fazer uma resenha, tipo, super negativa de um livro, porque graças a Deus normalmente eu escolho livros que eu gosto pra ler, mas esse livro, assim, me surpreendeu de uma forma bem negativa, então eu não recomendo pra você ler, sabe? Principalmente se você tem gatilhos de ter um namorado agressivo, não agressivo, mas assim, controlador, um pouco agressivo, sim, ele é um pouco agressivo. Então assim, eu não recomendo de verdade. E aí essa história tem um fechamento, por mais que seja uma série, ela se encerra. E aí eu fui pesquisar como que iam ser os próximos, porque pra mim não precisava de continuação, né, como eu disse. E aí, eu vi que o próximo livro, porque lá nos Estados Unidos já foram lançados todos, são 5 livros dessa série, tipo, pelo amor de Deus. E aí o segundo é a mesma história na visão do Rome. Então, assim, nunca vou ler esse livro, porque se esse já foi ruim, imagina na versão desse cara totalmente retardado. Eu ia odiar. E aí os outros 3 são sobre os amigos dele que são introduzidos, que até que são personagens legais, mas assim, não vai rolar. E é triste porque a forma como a Tilly Cole escreve é muito boa. Eu gostei bastante da escrita dela e eu pensei que esse é um livro que eu ia gostar. Mas por todas essas coisas que eu já disse aqui nesse vídeo, não rolou pra mim. E assim, eu quero saber de você, se você já leu esse livro, se você achou um pouco também problemático, me conta tudo aqui embaixo. Porque pra você pode ter funcionado, assim, nós podemos ter opiniões diferentes desde que nos respeitemos, não é mesmo? Então, me comenta aqui embaixo, mesmo que se sua opinião seja totalmente diferente da minha, eu quero saber de verdade. E aproveita, já dá uma curtida nesse vídeo. E se você quiser arriscar e quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo no box de descrição. E você comprando com esse link, você ajuda bastante o canal e vai me deixar muito feliz. Mesmo que eu não indique realmente você comprar esse livro, tudo bem? Não gasta dinheiro, clica no link e vai comprar algum livro legal, que você vai me ajudar no mesmo jeito. E a gente se vê no próximo vídeo.